Olha, uma pergunta, você já trabalhou num ambiente de trabalho ruim, tóxico, onde ninguém gosta de ninguém? Se sim, ou às vezes até se não, você deve saber que quando o ambiente é assim, as coisas não vão pra frente, nada dá certo e tudo mais. Agora imagina um ambiente de trabalho ruim, cheio de gente que é incompetente, ou seja, além de eles serem incompetentes, o ambiente é ruim. Aí que não vai pra frente mesmo. Eu tô falando do governo Bolsonaro, tá tendo quebra-pau no governo Bolsonaro público. O Guedes está xingando o ministro, aí outro ministro xingou o Guedes, tá uma loucura no governo Bolsonaro, é cobra comendo cobra, tá uma loucura. Eu vou explicar aqui no vídeo, mas antes, se você é fora Bolsonaro, eu peço que você se inscreva no canal, olha, é um segundinho, só se inscreve no canal e pronto, você tá fortalecendo a oposição a esses bandidos. Eles mataram muitas pessoas e, além de matar as pessoas, enquanto isso eles mataram a economia do Brasil, estão acabando, destroçando o país. Então inscreva-se no canal para fortalecer a oposição, até porque o YouTube tá boicotando os canais de esquerda, tá cortando o alcance dos canais de esquerda, então é muito importante você se inscrever. Quanto mais inscritos, mais alcance a gente tem. Agora vamos falar do clima no governo Bolsonaro. Olha só, vazou um áudio do Paulo Guedes, um áudio longo do Paulo Guedes, muito longo o áudio do Paulo Guedes, em que ele tá falando com vários assessores e tudo mais, e tem muitos membros do governo Bolsonaro lá. E o Paulo Guedes, ele tá mais desabafando do que falando alguma coisa. E o áudio é duro. O Paulo Guedes, ele se refere ao ministro Marcos Pontes como astronauta. Em nenhum momento ele fala o nome do Marcos Pontes. Fala, o astronauta, lá o astronauta. Ele xinga o Marcos Pontes de tudo que é nome que você puder imaginar. Vamos lembrar que faz 2 semanas mais ou menos o governo Bolsonaro cortou 90% da verba do Ministério da Ciência e Tecnologia. O CNPq está praticamente acabado no Brasil. O Ministério da Ciência e Tecnologia, que tinha uns 500 milhões de verba, mais ou menos, um pouquinho mais, ficou com menos de 50 milhões de verba. E aí, o Marcos Pontes, ele reclamou, depois o Bolsonaro deu para ele férias em Dubai para ele espairar, para ele acalmar, esfriar a cabeça. Para quem não sabe, o Bolsonaro tá fazendo isso. Alguém tá descontente, ele manda lá para Dubai com dinheiro público, com cartão corporativo para gastar mesmo, é para roubar dinheiro público. É isso que ele tá fazendo. Mandou o Eduardo, mandou o Marcos Pontes, mandou o Mourão, tá mandando, vão vários, estão indo centenas de membros do governo Bolsonaro lá para Dubai. Tá. Aí, Marcos Pontes parou de reclamar e o Paulo Guedes, no áudio de ontem, o que fala o Paulo Guedes? Ele fala, o Marcos Pontes é um burro, aquele astronauta, não fala Marcos Pontes, fala astronauta, aquele astronauta burro, incompetente, ele não sabe como funciona o ministério, ele não entende nada de governo. Aí o Paulo Guedes começa a reclamar o quê? Que o Ministério da Ciência e Tecnologia tinha quase 600 milhões de reais de verba anual, que é uma verba péssima, mas é uma verba assim, é uma mixaria, é uma esmola para o Ministério da Ciência. Devia ter 100 bilhões de... Por mim, corta toda a verba das Forças Armadas. Quando eu digo toda, não sobra nada, toda mesmo, e investe tudo em ciência. O Brasil, daqui 10 anos, será um país 100 vezes melhor. Tá, mas eu não sou presidente. Pois bem, o que acontece? Ele começa a falar, ele tem 600 milhões de verba e ele gastou menos de 50% da verba. Sabia disso? Marcos Pontes reclamou do corte de verba, mas ele não gastava a verba que tinha. Inclusive, isso não é incomum no governo Bolsonaro, é muito comum. A Damares está sendo investigada pelo Ministério Público Federal. Eu nem fiz vídeo aqui só sobre isso, que eu estou esperando chegar mais coisas sobre o assunto. A Damares está sendo investigada, nova investigação, da semana passada essa investigação foi aberta. Por quê? Porque ela gastou só 44% da verba do Ministério dos Direitos Humanos e da Mulher, sabia? E o resto da verba? Não gastou, fica lá parado o dinheiro. É isso que o governo Bolsonaro está fazendo. Inclusive, a Secretaria do Esporte não gasta verba. Várias secretarias, vários ministérios não estão gastando a verba. Por quê? Não sei, não gastam. O dinheiro está lá e fica lá parado. No caso da Damares tem investigação. No caso do Marcos Pontes, o Bolsonaro cortou a verba que estava parada, cortou muito mais da verba da ciência. Aí o Paulo Guedes começou a xingar o Marcos Pontes. Vamos lembrar de uma coisa, o Paulo Guedes ele chegou ao Ministério da Economia e eu lembro disso que foi uma saia justa lá no final de 2018. A grande mídia fez tudo para abafar, mas o Paulo Guedes não sabia nem como funcionava o orçamento da União. Sabia disso? Primeiro tem a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a chamada LDO, que já foi votada. Aí depois tem o orçamento oficial. O Paulo Guedes nem sabia como funcionava isso, só para ter ideia. Então é o sujo falando do mal lavado. E no caso, os dois estão bem sujos e bem mal lavados. Aí o Paulo Guedes elogiou o ministro do Turismo,
falou que, não, esse sim gasta dinheiro. Só que o ministro do Turismo, não é que o Paulo Guedes falou, a verba chega lá, ele já, na hora, ele já gasta o dinheiro, já manda para fazer alguma coisa. Só que o ministro do Turismo tá gastando porque é lá que tá rolando o Bolsolão. Para ter ideia, chega a 30 milhões o Ministério do Turismo, ele já gasta no mesmo dia. Claro, ele manda os 30 milhões para o Ricardo Barros gastar em Maringá. Eu vou falar, que turismo, com todo respeito ao povo de Maringá, que turismo que tem em Maringá para ser uma prioridade do Ministério do Turismo. Para você ter ideia, a cidade onde fica a Praia de Pipa recebeu menos de 2 milhões do governo federal esse ano. Maringá recebeu 30. Aí, a cidade lá do Marcos Rogério, lá no norte do Brasil, também recebeu mais de 100 milhões. Aí não sei qual outra cidade recebeu também 15, 20 milhões. Aí você vai ver, os ministérios esses ministérios que o Paulo Guedes elogiou estão gastando tudo em dinheiro roubado, em obra superfaturada que jamais sai do papel. Aí ele também criticou o Rogério Marinho. Aí no caso, o Rogério Marinho também gasta toda a verba. Ele criticou a maneira como ele gasta a verba. O Rogério Marinho também, o Bolsolão tá rolando lá. São os tratores superfaturados, também muitos em Maringá, verba do Ricardo Barros, mas alguns também verba de vários bolsonaristas. Tudo do Ministério do Rogério Marinho. Aí o Guedes falou, mas o Rogério Marinho gasta mal a verba. Então pro Guedes é assim, se não gasta, tá ruim, porque não tá tendo dinheiro e você não tá gastando. Se gasta, não é do jeito que eu quero, também tá gastando mal. Aí sobrou pro Onyx Lorenzoni. Foi aí que desandou a maionese completamente. Por quê? Paulo Guedes xingou o Onyx Lorenzoni também e falou, olha, vamos lembrar de uma coisa, o Bolsonaro fatiou o Ministério do Guedes, o Ministério do Trabalho ficava junto com o Ministério da Economia. O Bolsonaro fatiou o Ministério e deu por Onyx Lorenzoni o Ministério do Trabalho. Então, na verdade, o Onyx Lorenzoni pegou uma mordida do Ministério da Economia do Guedes. O Guedes não gostou disso. Aí ele começou a criticar o trabalho do Onyx. Não é a pior coisa que podia ter feito o Paulo Guedes. Por quê? Porque o Onyx não é o tipo de pessoa, ele é fascistinha, então ele não é o tipo de pessoa que vai ser educado, que vai falar, olha, isso a gente resolve depois, não. Que vai tentar jogar um balde de água fria na fogueira, não. O Onyx vai jogar o que na fogueira? Vai jogar a gasolina da fogueira. Eu também jogaria querosene, explosivos, tudo mais. O que fez o Onyx Lorenzoni? Ele falou, o Paulo Guedes não fala com o cérebro, ele pensa com o fígado. Ele pensa e fala com o fígado. Pronto, chamou o Paulo Guedes de burro. O Paulo Guedes chamou o ministro astronauta de burro, criticou o Onyx Lorenzoni, aí o Onyx chamou o Paulo Guedes de burro. Qual foi a do Paulo Guedes com o Onyx? Ele falou que, ele, em vez de gastar o dinheiro para tentar fomentar empregos, ele foi lá inaugurar campos de futebol lá no sul do país. Aí ele gasta dinheiro com troféu, com medalha, com premiação para campeonatinho de futebol. Isso gera emprego? Aí o Onyx foi tentar justificar, piorou, falou que era um campo que estava há 8 anos para ser construído, um campinho de futebol, 8 anos para ser construído, que aí ele inaugurou e tudo mais, e que o Guedes pensa com o fígado. Falei, putz, mas esse é o governo. Esse é o mesmo governo que na semana passada o Paulo Guedes falou em rede nacional para todo mundo ver. Eu vi a Globo tentando minimizar isso, mas tentando assim abafar isso. Falou assim, olha, porque tem 3 ministros que querem a minha cabeça, chegaram até a consultar outra pessoa para ser ministro no meu lugar, e aí abafaram isso, em rede nacional Paulo Guedes falou isso, e os ministros todo mundo sabe quem são, Onyx Lorenzoni, Flávio Arruda e Ciro Nogueira. Aí o Ciro Nogueira sim é político, o Ciro Nogueira deu uma entrevista para Andréa Sadi do Globo News, em que ele fala do Paulo Guedes assim, não, o Paulo Guedes, o nosso time é o Paulo Guedes e mais 10. Esse sim é político, e não é, ele tá com fascismo, atrelado ao fascismo, mas ele não tem ideologia fascista como tem o Onyx, que aí é ideologia dentro dele, ele gosta do fascismo. Se ele pudesse escolher qualquer modelo de governo no mundo, escolheria o fascismo. O Ciro não, o Ciro Nogueira, ele escolheria um modelo de governo qualquer onde ele possa roubar muito dinheiro. Esquerda, direita, centro-esquerda, centro-direita, extremo não interessa. Ele podendo roubar muito, tá bom pra ele. É isso. E o Onyx não, é fascista. Então o Ciro, ele tentou colocar panos quentes, mas não deu, não adiantou. A briga está generalizada no governo Bolsonaro. E agora o Marcos Pontes começa a soltar os cachorros pra cima do Paulo Guedes. Tá uma guerra total no governo Bolsonaro. Aí eu te falo, um governo assim vai pra frente? Vamos lembrar, já é um ministro incompetente, o Paulo Guedes, que ele não consegue fazer a economia melhorar, ele não faz ideia do que ele está fazendo lá, ele só está roubando dinheiro. Aí o Ciro Nogueira é outro, ele não faz articulação nenhuma. O papel dele é fazer articulação do Bolsonaro com o Senado. Vários senadores, e eu ia até fazer um vídeo sobre isso aqui na semana passada, mas falei, não, vamos esperar um pouquinho mais, mas dá para citar aqui. Vários senadores estão reclamando, senadores governistas, reclamando que o Ciro Nogueira não faz articulação nenhuma.
E que o Ciro Nogueira, ele trabalha para ele mesmo, não trabalha para o governo. Olha, para você ter... Eu falei isso quando o Ciro Nogueira foi... Agora que eu lembrei, eu falei isso. Quando o Ciro Nogueira foi escolhido pelo Bolsonaro, eu falei, gente, Ciro Nogueira não vai trabalhar pelo Bolsonaro, ele vai trabalhar pelo Ciro Nogueira. Ele vai aumentar o capital político dele, do Ciro Nogueira, para que ele se torne respeitado entre os políticos e ele tenha mais poder. É o que ele está fazendo e é o que senadores governistas, quando eu digo governista, não é quem está apoiando o governo Bolsonaro por hipótese porque está com o governo. Não, estou falando os bolsonaristas. Estão falando, o Ciro Nogueira está jogando para ele e não para o governo. E já está começando a transparecer isso. Eu falo, quando um governo tem um brigando com o outro, um odeia o outro, não vai. Mas não vai para frente mesmo. E no áudio do Paulo Guedes, em que ele xinga, em determinado momento o Paulo Guedes fala, todo mundo aqui é incompetente. Aí ele fala que o Ciro Nogueira é incompetente, fala que não sei quem é incompetente, fulano, ciclano, beltrano, e aí ele fala, eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Realmente, se você não sabe, Guedes, vá embora, faz um favor e vá embora do governo, aproveita e leva o Bolsonaro junto. Enquanto isso, o Bolsonaro tá tentando aprovar, vai ser difícil passar no Senado, aprovar calote aos precatórios, está tentando aprovar um Auxílio Brasil de R$400, mas exatamente pelo fato de que o Ciro Nogueira, fiquei branco aqui, hein? De que o Ciro Nogueira não faz articulação nenhuma, o Bolsonaro não sabe o que vai acontecer com o Auxílio Brasil. Por quê? Tem um problema no governo que quando você não tá lá na política, em Brasília, você acaba não levando em conta, e muito analista lá da Globo não leva em conta, que é o seguinte: quando um projeto de lei é levado para o Congresso, como acontece? Vamos supor, o Bolsonaro quer lá o Auxílio Brasil de 400. Aí ele escreve um decreto, escreve uma medida provisória, escreve lá uma PEC, o projeto de lei, fala, tá aqui o Auxílio Brasil, R$400, tá lá o valor. Ele leva para o Congresso, entrega lá nas mãos do Arthur Lira, do Rodrigo Pacheco. A partir daquele momento, o texto que foi escrito pela equipe econômica e pelo governo vai ser desmantelado. Qualquer artigo ali, 400, não, vamos colocar 500. Não, coloca aqui 600. Não, coloca 450. Vai tirar o dinheiro de onde? Daqui? Não, vamos tirar dali também. E esse restante que a gente colocou? Não, tira. Quando vê, o texto enviado pelo governo é um. O texto que vai para a votação é completamente diferente. Como é que... Aí você fala, mas Thiago, é assim que funciona em Brasília? Não, num governo normal não é. Por exemplo, o Lula mandava um texto, nem vou falar Lula, a Dilma mandava o texto do Mais Médicos. Aí tava lá o texto. O Congresso vai fazer alterações? Obviamente vai. Mas vai mudar quanto do texto do projeto de lei dos Mais Médicos? 10% é alterado? 15% do texto é alterado no máximo? Por quê? Porque a articulação política é fazer o quê? É se chegar nos líderes partidários e falar, a gente precisa aprovar isso, é bom pro povo, tudo mais. Você quer o quê para se ajudar a gente? Você quer, eu te ajudo aqui, você me ajuda aqui. A gente consegue ajudar o povo. Aí muita gente, principalmente ciristas aí do candidato 6%, fala, o Lula se sentou com não sei quem, o Lula está com o Renan Calheiros. Foi assim que ele tirou 40 milhões de pessoas da miséria. Por quê? Porque esses aí do Centrão, eles têm cargo, foram eleitos pelo povo, eles estão lá. Eu adoraria que não estivessem, eu adoraria que o Congresso fosse todo, 400 deputados do PT, eu adoraria, mas não é. Então você tem que conversar com os que estão lá. E foi assim que o Lula tirou 40 milhões da miséria, porque ele conseguia articular e aprovar o que era necessário. Conseguiu aprovar o Bolsa Família do jeito que ele, Lula, queria. Conseguiu aprovar a ProUni, aprovar os programas todos do jeito que ele queria. O Bolsonaro não. Chega no Congresso, é tudo desmantelado. O Bolsonaro está até com medo de levar o Auxílio Brasil para o Congresso, porque ele não sabe o que... Ele leva de um jeito, ele não sabe o jeito que vai ser aprovado. Tá um desespero. E aí, em vez dos ministros estarem todos coesos, assim, estamos todos aqui com o governo, vamos fazer todos a articulação, Onyx, você tem entrada com tais líderes partidários, fala com eles, o Ciro Nogueira fala com outros, o Guedes fala com outros. Não. Tá cada um jogando para si mesmo e tentando derrubar o outro. Claro que não vai para frente, mas de jeito nenhum não vai para frente. Quem perde é o Brasil, estamos nessa desgraça econômica, e quem vai perder lá na frente é o Bolsonaro. E eu vou te falar uma coisa, o Bolsonaro tá assim, tudo mais, que ele tá com a caneta Bic dele, ele é o presidente. Quando o Bolsonaro não for mais o presidente, todos esses. E aí eu vou te falar, inclusive Onyx, inclusive Paulo Guedes, principalmente Ciro Nogueira, vão se voltar contra o Bolsonaro. E vai ser preso o Bolsonaro, não tenha dúvidas que o Bolsonaro vai ser preso. Vou mostrar aqui o nosso carro de som, denunciando os crimes do Bolsonaro em Jundiaí, São Paulo.
esse governo tem que acabar. Aí quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo, botão seja membro. No primeiro comentário deixa o Pix, deixa o PicPay, deixa também as outras redes sociais. Vamos continuar indo pra cima deles, desses malditos. É bom que eles mesmos estejam jogando mais gasolina na fogueira deles, que aí a gente já chega na voadora. É isso, falou.